Levanta a sua mão direita. Senhor, aqui está o teu servo. Usa o teu filho, fala conosco nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Louvado seja Deus. Estava ali hoje cedo, já falando com a diaconisa. Infelizmente, o mês das mulheres acabou. Eu perguntei até para ela se não tinha no calendário um outro mês referente à mulher, de repente para poder, porque foi uma bênção, querido, foi uma bênção demais. Eu tenho certeza que todas as mulheres que passaram aqui, né, falou de forma tremenda, não só o teu coração, mas o meu também, querido, o meu também. Então é bom, querido. Eu tinha uma mensagem preparada para estar compartilhando com os irmãos, e aí ontem de manhã, né, Deus me fez fazer uma outra mensagem para estar compartilhando com a igreja. Depois de estar tudo pronto, já estava lá impresso a folha, aí Deus fala: ó, não é isso. Aí tu pergunta: pô, Senhor, por que tu não falou logo na segunda-feira passada, quando eu estava preparando? Mas às vezes, querido, a gente está tão focado em nós mesmos que a gente se esquece de ouvir a voz de Deus. E Deus mudou, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, assim como Ele falou ao meu. Serei bem breve, que a gente tem ceia, tem unção com óleo, então não vou me alongar, tá bom? Espero que eu consiga passar aquilo que Deus falou ao meu coração. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Como anda a sua visão, querido? Já parou para pensar? Como anda a sua visão? Eu não estou falando da visão física, eu estou falando da visão, né, visão espiritual. Como anda a sua visão referente a você mesmo? Quando você olha para você como uma pessoa que aceitou Jesus, né, uma pessoa que professou a fé nele, uma pessoa que tenta cumprir aquilo que a Bíblia, né, nos sugere, nos manda, nos ordena. Qual é a visão que você tem do mundo, querido? A gente sabe que tem pessoas que aceitaram Jesus, mas tem ainda uma visão que o mundo é a melhor coisa. Há pessoas que estão em Cristo, mas ainda tem saudade da prática do mundo, ainda continua olhando para trás, ainda continua tendo uma visão errada, porque uma vez que Cristo te libertou, querido, nós somos livres. Eu não estou mais debaixo do jugo de Satanás, eu não estou mais debaixo preso. Nós lá no mundo nós éramos presos, querido. Tem pessoas que acham que vir para Jesus é estar preso. Não, vir para Cristo é ter liberdade. Liberdade em quê, querido? Quando a pessoa te oferece algo que não te convém, você tem poder em Cristo Jesus para você recusar. Enquanto lá no mundo, quando você está debaixo da opressão de Satanás, qualquer coisa para você é festa. Qualquer convite que é feito para você, você aceita. Aí a pergunta que fica: qual é a visão que você tem também referente ao pecado? Será que o pecado já se tornou algo íntimo da minha vida? Será que a prática do pecado é algo que eu não considero tão grave? Eu abro exceções, ou seja, para mim somente os pecados maiores, dizendo assim, pecado não tem tamanho. O mesmo pecado para quem adultera é o mesmo pecado para quem mente. Todos irão ser julgados referente ao pecado, não referente ao grau de pecado. E aí a pergunta que fica: qual a visão que nós temos, querido? Tem pessoas, queridos, que têm um nível de cegueira espiritual, aquela cegueira espiritual parcial. Ou seja, ela consegue somente ver vultos, ela não consegue discernir o que está acontecendo. Tem pessoas que vêm para o culto, mas ela está cega espiritualmente, que ela não consegue discernir a importância do louvor, ela não consegue discernir a importância da palavra, ela não consegue discernir a importância de santificar, de você estar no culto de oração, de você buscar a Deus, de você ler a palavra.
Pessoas que têm uma visão, até vêm para Cristo, até está aqui dentro, mas tem uma visão parcial de tudo que está acontecendo. E aí você vê que tem aquelas pessoas que têm a cegueira total. Aquelas pessoas que entram por essa porta, mas não conseguem enxergar a luz de Cristo. Uma pessoa que tem uma cegueira física total, ela não consegue enxergar. Você pode colocar uma luz nos olhos dela, que ela não consegue enxergar. E essas pessoas sempre vão precisar ser carregado. Sempre vai precisar que alguém leve ela para algum lugar. E se nós estamos aqui nessa noite, nessa manhã, se tem algum tipo de cegueira espiritual concernente ao reino de Deus, nós precisamos pedir para Cristo nos curar. Porque quando você é cego espiritualmente, querido, você precisa ser levado. E Jesus, certa vez, ele falou para os sacerdotes, para os escribas, ele falou: olha, raça de víbora, guia de cegos, vocês não entram no reino e nem deixam as pessoas entrarem. E hoje tem pessoas, querido, que estão do nosso lado, e que se nós não tomarmos cuidado, nós estivermos cegos espiritualmente, aquela pessoa vai levar você para a ruína, vai me levar para a ruína. E Jesus, certa vez, lá em Marcos capítulo 8, ele se deparou com um homem que estava cego. Trouxeram aquele homem para Jesus, e Jesus orou. Jesus pegou saliva e colocou nos seus olhos. E aí Jesus olhou para ele, perguntou para ele: o que você está vendo? Ele falou: eu vejo homens como árvore. E aí Jesus fala: peraí, não, está errado, você tem que ver de forma plena, de forma completa. Você não pode ter uma visão turva das coisas espirituais. Eu e você não podemos ter a nossa visão turva referente daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E o que Jesus fez? Jesus foi lá, colocou a mão sobre os olhos dele, e o texto diz que ele ficou curado. Ele passou a ver claramente, ou seja, a sua visão foi restabelecida, ele conseguia ver tudo de modo perfeito. E na nossa caminhada cristã, às vezes nós precisamos ir até Jesus, querido. Ou se nós não tivermos condição, precisamos que alguém nos leve até Jesus, para que o milagre possa acontecer de forma plena. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo aí, em Isaías capítulo 6. Eu quero mostrar para a igreja, nessa manhã, um homem que tinha uma visão errada de algumas coisas referente ao reino de Deus, referente ao poder de Deus. Isaías capítulo 6. Amém? Estou vendo alguns irmãos, todos encontraram? Amém? Podemos ler? Diz assim, ó, o verso 1 ao verso 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ele tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Amém? Somente até esse ponto. Quando eu li esse texto aqui, querido, é um texto muito interessante. Quando a gente vê aqui a visão desse homem, a visão de Isaías aqui, antes de ele chegar aqui no capítulo 6, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele tinha uma visão completamente errada daquilo que Deus estava fazendo na terra. Ele só conseguia olhar para o povo e só conseguia ver o que é pecado, só conseguia ver maldade. Ele chegava a falar que o povo era corrupto, que o povo era maligno, que o povo era rebelde, que o povo estava com o coração enfermo. E às vezes nós temos uma visão errada
das coisas de Deus. Nós sabemos que a humanidade ela está corrompida, querido, mas a humanidade é a coroa da criação. Foi aquilo que Deus criou. Eu e você, por mais erro que nós viemos a ter, nós somos a coroa da criação. Deus soprou o fôlego de vida dentro da minha vida e dentro da tua vida. E às vezes aqui, quando nós olhamos para a situação do mundo hoje, nós olhamos com um olhar crítico, como esse homem aqui. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele começa a descrever um monte de coisas. Mas quando ele chega aqui no capítulo 6, ele começa a ter uma visão diferente. No verso 3, se ele olha para a terra, ele vê que tem corrupção, tem maldade. No verso 3 ele chega à seguinte conclusão: que toda a terra está cheia da glória do Senhor, querido. Por mais que nós olhamos para esse mundo violento, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Deus não perdeu o controle, querido. Deus não perdeu o controle das coisas que estão acontecendo. O homem está corrompido sim, mas a terra está cheia da glória de Deus. O nosso grande problema, querido, é que temos uma visão errada das coisas espirituais. Nós temos uma visão errada. E somente em Deus, querido, quando você vai a ter Deus, quando você tem intimidade com Deus, você começa a ver as coisas da forma como Deus vê. Se Deus do céu, Ele olha, profeta, eu sei que a terra está desse jeito, eu sei que a terra tem pessoas ruins, mas ainda assim, a minha glória está sobre aquele lugar. Então eu preciso, querido, nessa manhã, entender que o ambiente onde eu estou, eu posso ter uma visão errada. O profeta, ele estava numa visão onde ele estava olhando. Quando Deus pega ele, Deus leva ele num ambiente espiritual, num ambiente de Deus, ele começa a ver as coisas diferentes. Ele começa a ter uma mudança, ou seja, ele deixa de ser um profeta crítico e começa a ver a glória de Deus sobre as coisas que estão acontecendo. Nós precisamos ver, querido, as coisas não a partir da minha visão, mas a partir da visão de Deus. No ambiente de Deus, a gente vê as possibilidades através dele. A gente vê uma dificuldade, a oportunidade de crescimento. Agora, quando eu olho, quando eu tenho a minha visão voltada da minha perspectiva, eu começo a falar que Deus não é bom. Eu começo a questionar a bondade de Deus na minha vida. Eu começo a falar que Deus fugiu do controle. Deus, por que fez isso? Deus, por que aconteceu isso? Você já pegou o crente assim? Se perguntando? A gente precisamos, querido, mudar a nossa visão. O problema aqui não está em Deus. É isso que nessa manhã nós precisamos ter esse entendimento. As coisas que acontecem, o problema que você passa, não, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós precisamos entender, querido, qual é o nosso estado. Porque no verso 5, olha só, o que ele faz? O que ele fala? Depois que ele tem uma dimensão, ele tem uma visão de algo espiritual, ele fala, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você entendeu aqui, querido? Lá atrás ele estava usando a boca dele para denunciar o pecado, ok. Quando ele chega diante de Deus, ele fala, Senhor, eu não sou tão bom quanto aquele povo. Eu também tenho meus lábios impuros. Eu também preciso. Gente, nós estamos falando de um profeta. Um homem que era a boca de Deus na terra. Um homem que tinha um encontro, quando tinha intimidade com Deus. Diferentemente, querido, diferentemente do profeta Ezequiel, no capítulo 37, você conhece a história, o pregador até pregou ontem em cima desse texto. Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, e ele chega diante daquele lugar onde só tinha morte, onde só tinha destruição, e ele pergunta para Deus, Deus pergunta para ele,
Profeta, Ezequiel, por acaso pode reviver? Pode voltar a ter vida? Esses ossos secos? E ele vira para Deus e fala: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Se fosse aqui o profeta Isaías, antes dele ter essa visão maravilhosa da glória de Deus, estou conjecturando, tá, pessoal? Talvez ele poderia ter um senso crítico. Ele poderia ter falado: Senhor, esses ossos secos, vai levantar um exército disso aqui? Às vezes nós precisamos parar de somente ver coisas ruins. A gente precisa parar de olhar para a igreja e achar que a igreja, eu não vou naquela igreja não porque fulano fez isso. Eu não vou na igreja não porque a igreja está corrompida. Ei, a igreja é do Senhor. Nós precisamos parar de ser pessoas críticas, ter um senso crítico, querido, de algumas coisas. Nós às vezes abrimos a nossa boca para criticar ministério, para criticar pastores, para criticar irmão. E Deus não nos chamou para isso. Porque o profeta aqui, quando ele fala para Deus: Senhor, tu sabes, ele fala: então profetiza. Isaías, no capítulo 1, ele usou a boca dele para externar todo o pecado do povo. Já Ezequiel aqui, Deus dá uma ordem: Ezequiel, profetiza. Está na hora, querido, de nós como igreja começar a profetizar naquilo que está ruim. A gente tem que parar de achar que só apontar pecado. A gente precisa começar a profetizar, querido. A gente precisa começar a profetizar. Tudo bem que o mundo está cheio de pecado, mas a gente precisa profetizar. Nós precisamos profetizar que vai melhorar. Às vezes a gente conversa muito sobre política e depois eu fico refletindo, falo: Senhor, a Bíblia manda nós orarmos pelos nossos governantes. E às vezes a igreja, ela pega a metralhadora, chamada língua, né? O crente não anda armado, pelo menos não tem ninguém armado aqui não, né? Amém. O crente não anda armado, mas tem a língua, que a gente começa a metralhar e a gente não tem coragem de abrir a boca e falar: Senhor, muda essa nação. Mas diácono, não tem jeito. Irmão, se Deus não der jeito, quem vai dar jeito? Vai ser você? Vai ser eu? Vai ser um novo homem que vai ser levantado? Se a tua esperança está no homem assumir um novo governo, desculpa, querido, a minha esperança está em Cristo. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos, querido, quando nós vermos uma situação desconfortável na televisão, hoje o que mais a gente vê, tem pessoas que nem gostam de assistir televisão porque é tanta violência. A gente, quando vê pessoas cometendo um crime, o que a gente faz? Esse tem que morrer, esse tem que ir para o inferno de cabeça para baixo. E quando morre, já foi tarde. Estou mentindo? Como é que, aí, vamos trazer um pouquinho aqui. Aquela alma que morreu foi para o inferno. Aquela alma que morreu vai pagar, vai para o inferno, lugar de sofrimento. Mas ele mereceu. Sabe qual a diferença dos nossos pecados para o dele? É que nós aceitamos a Cristo. Essa foi a grande diferença. E se nós morremos hoje, nós vamos para a glória. E às vezes nós, como boca de Deus aqui na terra, nós, ao invés de nós profetizarmos, falar: Senhor, salva essas pessoas. A gente precisa profetizar, precisamos ser boca de Deus. O mundo já está cheio de gente, irmão, já tem muita gente falando um monte de coisa na internet. Já tem muito crente indo para a internet, já tem fuxico gospel, já tem site de fofoca, pastor, filho com não sei com quem, cantor que não sei com quem. Se tem um site é porque tem pessoas se alimentando. Tem pessoas se alimentando daquilo ali, porque se não desse audiência, não é isso. Só que a gente precisa ser boca de Deus, a gente precisa começar a profetizar aonde há morte. Nós precisamos olhar para uma pessoa hoje que está na prostituição e falar: Senhor, salva, faz dela uma missionária, faz desse bandido um pastor, porque só assim, querido, nós vamos conseguir
Somente o Evangelho consegue mudar as pessoas. Não adianta. Não adianta nós acharmos que tem que fulano, tem que fazer. Não, é o Evangelho. A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser pregada. Precisamos ter uma visão certa, querido. Uma visão, não uma visão, sabe, embaçada, referente às coisas do reino. A única forma disso acontecer é nós fazermos uma autoanálise da nossa vida. Porque no capítulo 5 ele fala: ai de mim. Ele não fala ai da geração, ai do mundo, não, ele falou ai de mim. Será que quando nós olhamos na questão do pecado, nós olhamos e falamos: Senhor, ai de mim? Ou a gente olha para o irmão e fala: Senhor, ai dele. Ai dele. No verso 5 ele fala: eu estou perdido. Quando nós temos um encontro, querido, quando Deus tira todo o embaraço, quando Deus restaura a nossa visão, a gente está diante dele, a gente enxerga quem nós somos de verdade. A minha justiça e a tua justiça não tem valor. A Bíblia fala como trapo de imundícia, querido. Às vezes nós chegamos na igreja porque nós somos diáconos, obreiros, porque a pessoa é papa, é bispo, é não sei o que, aí a pessoa quer se elevar. Não, todos nós somos servos no reino dele, todos nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Não existe ninguém melhor, querido. Existem pessoas com responsabilidade maior dentro do reino. A responsabilidade do pastor é maior que a minha. Só questão de responsabilidade, mas todos nós somos filhos, servos do Senhor. Ele fala: ai de mim. Precisamos, querido, reconhecer o nosso estado espiritual. Como anda o teu estado espiritual, querido? Como anda o teu estado espiritual? Como anda a tua vida espiritual com Deus? E quando nós começarmos a fazer essa análise, a gente vai começar a ver coisas diferentes. Ele começou a ver o rei. No finalzinho ele fala: e os meus olhos viram o rei. Mas sabe por que os olhos dele viram o rei? Porque primeiro ele falou: ai de mim, que não tem coisas boas em mim, não tem nada que preste em mim. Ele falou: ai de mim, estou perdido. Ele reconheceu quem ele era. O que eu acho mais interessante, querido, que Deus não tirou o pecado do mundo, não. Deus tirou o pecado de quem? No verso 7. Deus tirou o pecado de quem? Foi do mundo que ele tirou o pecado? Olha só o verso 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tirou dos teus lábios a tua iniquidade, e tirado e perdoados os teus pecados, querido. Deus poderia ter tirado o pecado da humanidade. Tirou através de Cristo. Ele tirou através de Jesus Cristo. Todo aquele que o aceita. Mas existe uma condição: eu preciso aceitá-lo. Não adianta somente admirar. Tem tantos grandes homens aí, querido, que precisa ser admirado, mas aceitar e adorar somente a Cristo. E Deus não tirou. Deus sabe do pecado do mundo. Deus não vai tirar o pecado, querido. Deus vai tirar o teu pecado, o meu pecado. Foi isso que ele fez. Nós precisamos parar, querido, de olhar para as pessoas e só enxergar o pecado das pessoas. A igreja hoje se tornou um lugar muito crítico, mas ainda assim, querido, é o que vai te levar para o céu, porque nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, e você vai lidar na igreja com pessoas que vão te criticar, vão apontar o teu pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos ter essa postura aqui, parar de olhar para o pecado do irmão e olhar para os nossos pecados. Ninguém aqui é santo, querido. Nós somos santificados, separados. Mas anjos, santidade, se você fosse santo nesse nível aí que algumas pessoas pensam, você já estava no céu, sentado à direita do Pai. Tem crente que acha que se morrer vai sentar à direita do Pai, e não é assim. E aqui, sabe o que é mais interessante, querido? Depois que ele tem essa visão, que Deus abre a visão dele, o entendimento das coisas espirituais,
ele passa a ser, ele deixa de ser um profeta onde só falava, só acusava, para ser um profeta do quê? Ele é chamado de profeta do quê? Profeta messiânico. Ele começou a ser o profeta das boas novas. Quando nós temos uma visão clara das coisas espirituais, querido, nós começamos a falar do amor de Cristo. Foi que ele começou a pregar, querido. Aí o texto pergunta quem? O texto Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, querido. Ele começa a ter a revelação de quem era Cristo, que o Messias estava vindo. E hoje não é diferente, o Messias está vindo, você sabia disso? Ele está vindo, ele veio, morreu na cruz por mim e por você, mas ele falou que ele vai voltar. Então hoje aqui, nós estamos no mesmo estado do profeta Isaías. Nós precisamos profetizar não, proclamar a volta de Jesus, porque ela está próxima, querido, ela está próxima. Mas isso só tem uma forma de acontecer, é nós começarmos a fazer uma autoanálise. Aí a pergunta que eu volto a fazer: qual é a sua visão, querido, referente à ceia do Senhor? Qual é a sua visão? Qual é a visão que você tem de culto? Para alguns o culto é chato, irmão. Desculpa. Posso? Senhor, vou ficar quieto. Tem pessoas, querido, que é difícil, estão perdendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Estão perdendo a oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, como profeta de Deus nessa manhã: não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não perca, porque pode chegar um tempo de você querer ouvir, você não vai poder ouvir. Então não perca tempo, não fique em casa porque você está cansado. Todos nós estamos cansados, querido. Então se tem culto, venha, porque o culto, querido, vai te fazer você tirar as escamas dos teus olhos. O culto não é para você vir, para você ver os teus amigos. O culto é para vir, para a gente adorar o Senhor. Não é encontro religioso, como o pastor Marcelo fala. Enquanto nós ficarmos com essa cegueira espiritual, acharmos que nós somos o bam, querido, nós não somos. Nós fazemos parte, estamos aqui para adorar o Senhor. E para alguns a palavra incomoda. Tem alguns que a palavra incomoda. Uma vez teve um colega que ele falou, ele está desviado. Ele falou: não consigo encontrar uma igreja. Eu falei: meu amigo, vai na internet, faz um curso de pastor, abre uma igreja para você, e você vai se pastorear, vai fazer do jeito que você quer, porque se nenhuma igreja presta. Às vezes nós estamos aqui, querido, como Isaías, olhando as coisas, só criticando: não presta. E se esquecemos de uma coisa: Cristo morreu na cruz pela igreja dele. Cristo morreu na cruz por você. E aí eu quero fazer mais uma pergunta: como anda a tua vida? Se você morrer hoje, para onde você vai? Já passou pela tua mente? Eu falo, não é só aquele que não aceitou Jesus ainda, mas aquele que está vivendo na prática do pecado. Já imaginou que se você sair daqui e Jesus voltar hoje, onde você vai passar a eternidade? Isso não te incomoda, querido? Era para te incomodar. Todos os dias eu preciso acordar e falar: para onde eu estou indo? Ou será que eu estou cego e as pessoas estão me levando? Estou indo por vento de doutrina. Eu vou ali porque ali tem isso, eu vou ali porque ali tem isso, eu vou ali porque revela CPF, eu vou ali. Querida, a maior revelação está aqui, ó. A maior revelação está aqui. A maior revelação está aqui, querido. Enquanto nós não pararmos, nós entendermos que nós precisamos ter os nossos olhos abertos para as coisas que estão acontecendo aqui, não vai haver mudança, querido, em nossas vidas. Então pensa nisso: como anda a tua vida? Diácono, eu queria uma palavra de vitória. Essa é uma palavra de vitória que vai te levar para o céu, querido. Sem arrependimento, sem conversão, sem santidade, ninguém verá Deus. Se você conseguir, você me mostrar na palavra de Deus onde tem uma outra forma de se chegar a Deus, eu quero entender.
Mas só tem um caminho, querido, é através de Jesus. Então pensa nisso. Como anda a tua vida? Nós vamos participar da ceia. A gente costuma analisar a nossa vida só na hora da ceia. A gente precisa parar e ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida, querido. Para onde nós estamos indo. Mas mediante a tudo isso, querido, quero dizer que Jesus chama. Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz por você. Isso aqui não é uma mensagem acusatória, não. É uma mensagem para te despertar. Porque por mais que Cristo me ame, se eu não pegar a minha cruz, negar a si mesmo, se eu for fazer as minhas vontades, eu corro risco naquele último dia Ele olhar para mim e falar: Alessandro, eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei. Alessandro, eu não te conheço. Senhor, mas eu curei. Alessandro, eu não te conheço. E eu não quero ouvir isso, nem você. Então pensa nisso. Amém? Deus abençoe, pastor Marcelo. Aqui direto. E eu